A gente segue aqui agora com o Thiago Anastácio. Lembrando que hoje Fernando Molica não está conosco, está descansando neste feriadão, mas temos Thiago Anastácio, que não nos abandonou neste carnaval. Thiago, falando ainda sobre toda essa movimentação que a gente tem podido observar, qual a sua avaliação sobre essas medidas na Europa e todo o dinheiro investido? O mundo está tão maluco, Elisa, que nós estamos pedindo para a Alemanha se armar, algo que seria inimaginável até mais ou menos 1990, 1989. Eu vejo com grande preocupação o que está acontecendo. Esses dias soube de 2 ou 3 destroyers ingleses já a pedido da OTAN se deslocando de portos ali da grande ilha do norte. Agora a Alemanha fala que 2% do seu PIB serão deslocados para a sua defesa, para armamentos. Também não é interessante ver Holanda e outros países enviando armas para a Ucrânia. Não que a Ucrânia não precise de ajuda, mas que existe essa comungação de forças de uma união armamentista para o auxílio da Ucrânia. Por que isso? Porque nós estamos falando de um velho problema do velho continente. A luta por espaços, por rotas de comércio, por agora gasodutos, por causa do inverno. Nós estamos vivendo novamente um filme ruim e, infelizmente, fora de época. O que temos também de grande drama? O problema da antiga cortina de ferro e dos poderios militares. Como o Boris colocou, pouquíssimos países têm caças MiG e Sukhoi, que são os caças utilizados e fabricados pela Rússia. E a Ucrânia e os pilotos ucranianos só estão aptos a se utilizarem desses caças. Não são capazes de pilotar os Gripen, não são capazes de pilotar os McDonnell Douglas, os F-14, 16, 18, 22 Raptors, nada disso. Então, o que acontece? Além de tudo, existe um estreitamento de possibilidades, em razão do know-how e da proximidade que Ucrânia e Rússia sempre tiveram, até mesmo por terem sido parte da União Soviética lá atrás. Não é bom ver isso, não é bom ver armas sendo exportadas para um país, por mais que esse país tenha direito de se defender. Não é bom ver a Marinha Inglesa, historicamente o grande sinal de guerras, fazendo com que suas embarcações saiam dos portos e estejam em atenção. Não é bom ver que esse país que precisa se defender sempre esteve intrinsecamente ligado à Rússia e os seus pilotos não tenham conhecimento da tecnologia ocidental, o que impossibilita inclusive esse auxílio. Agora, Elisa, por um outro lado, não me parece que a Rússia é mesmo uma impressão que a Rússia, que sempre parece de um poderio militar absolutamente imenso, que a Rússia tenha dado um baile na Ucrânia. Muito pelo contrário, está sofrendo de uma resistência heróica do povo ucraniano, e aqui eu não quero entrar no problema das milícias, nem das características ideológicas das milícias ucranianas, porque esse é um outro grande problema que deve ser falado de forma aberta, mas em um espaço mais alongado, mas não me parece que a Rússia está dando aquele baile que a Alemanha deu no Brasil naquele 7-1. O que se esperava era, na verdade, uma passada por cima da Rússia, em cima da Ucrânia, evidentemente, e isso não está acontecendo. Me parece que também existe algo aí que vai gerar alguma afetação nesse conflito. Qual é? Os gregos diziam que o deus interior é o entusiasmo. Percebe-se que existe um grande entusiasmo dos ucranianos na defesa do seu território e na defesa da sua democracia, porque a Ucrânia de fato é uma democracia. E enquanto chega-se informações que os russos estão perdendo entusiasmo, porque sequer sabe qual seria a missão dada aos seus batalhões e aos seus grandes comandos. Então, nós estamos num momento de guerra de informações. Nós precisamos olhar os fatos com muito cuidado. Agora, o maior cuidado é toda essa movimentação bélica acontecendo na Europa.
Isso é algo que deve sempre nos preocupar. E aqui não importa a sua ideologia, caro telespectador, se o senhor aplaude a Rússia, se o senhor aplaude os Estados Unidos, se o senhor aplaude a União Europeia, porque nós estamos falando de estupidez. Nós estamos falando da violação elementar do que é ser humano, que é a solidariedade às crianças, aos jovens e aos velhos. Pessoas estão morrendo nesse momento. Pessoas estão em bunkers, como acontecia em 1940. Aqui nós não estamos falando mais sobre os Estados Unidos é legal, o comunismo é lindo. Nós estamos falando da estupidez em pleno ano de 2022. Enquanto houve, nos últimos anos, uma grande crítica e uma grande força aos mecanismos, contra os mecanismos internacionais. Vamos nos lembrar dos ataques que a própria ONU, OMC, OMS sofriam do antigo governo americano. Então, vamos ter muito cuidado. Vamos falar sempre não à guerra e vamos instigar o diálogo, não o tiroteio. Obrigada, Tiago Anastácio, pelas opiniões. Hoje aqui conosco na CNN, lembro que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.